Pois é, eu vim para Cascavel, eu morei em Nova Aurora, a princípio, e depois Cafelândia. Como é o trajeto, eu diria que o trajeto normal de todo jovem é ir procurar alguma coisa, né? Procurar um trabalho, estudar, né? E trabalhar. E, evidentemente, em função da região, Cascavel era digamos, o ponto geográfico mais buscado na época. E aí eu vim para Cascavel justamente para estudar e trabalhar. Ou pode ser o inverso também, não necessariamente nessa ordem, né? Porque no caso, na verdade, teria que trabalhar para poder estudar. E fiquei por um período buscando emprego, conseguindo alguma coisa, mas fora do meu norte, né? Do meu horizonte. Então foi isso na década de 70, vindo de Cafelândia na época, né? E aí que foi o princípio de tudo, vindo para Cascavel como sendo o ponto culminante na visão de todos nós naquela época e naquela região, nessa região, né? Ah, puxa vida, na verdade, bem precário, né? Tudo começando, sem pavimentação, praticamente a Avenida Brasil, com o comércio estabelecido na época, mas muito, é o início praticamente de tudo, né? Naquela época. Até porque Cascavel tem essa questão desse desenvolvimento fantástico, extraordinário. Se nós formos traçar um paralelo comparativo com as demais cidades, Cascavel ficou na frente de todos, né? Então, mas na época era tudo muito difícil. Era o começo, praticamente, de tudo. Bom, aí o seguinte, tem uma questão que eu tenho um pensamento e uma convicção muito forte em relação a isso que eu vou dizer. Eu acho que não foi o jornalismo que entrou na minha vida. Eu nasci com esse DNA da comunicação. E porque envolve aquilo de você atuar na sua tendência, atuar dentro do seu dom, daquilo que na criação você foi, quando foi concebido, isso já surgiu. Eu acredito muito nisso. Então eu vim para Cascavel para trabalhar e começando a trabalhar tentando trabalhar de várias coisas. E nada dava certo. Aí eu resolvi retornar para Cafelândia, porque eu estava passando até fome, então vou voltar para Cafelândia. Às vezes me perguntam, o que te levou a isso? Depois do dom foi a fome. Porque justamente no fato de ir embora, eu cheguei na estação rodoviária e ouvi o sistema de alto-falante da rodoviária anunciando partidas de ônibus, essa coisa toda. Falei, puxa vida, é minha praia, aí eu gosto, né? E fui procurar onde era aquele sistema, né, de circuito fechado de informação. Aí encontrei o estúdio informativo rodoviário, conversei com o cidadão que era que comandava aquilo lá, Edson Quiamuleira, que também depois veio trabalhar na TV, e perguntei a ele se não tinha uma oportunidade. Ele falou, puxa vida, se você tivesse vindo ontem, mas eu arrumei um cara ontem. Só que ele ficou impressionado com o meu tom de voz e ele falou, sobe aqui um pouquinho para dar uma conversa. Aí me explicou o negócio de botão e tal, e desceu. Aí eu abri a voz e falei. Ele retornou, falou, você já pode ficar? Eu falei, opa, estou ficado, né? E ali foi o princípio de tudo. Eu fiquei no informativo rodoviário, que foi, digamos, o primeiro, foi o piso, né, dentro do projeto seguinte, né, que foi ali onde eu comecei, foi a catapulta onde eu comecei trabalhando. Fiquei por 2 anos e depois fui para o rádio. E lá você, no informativo rodoviário, você falava os horários dos ônibus. As partidas dos ônibus, a empresa, o ônibus queria partir, direção a Foz do Iguaçu, passando por Santa Teresa, Céu Azul, Matelândia, Medianeira, São Miguel, Foz do Iguaçu, dirige-se à plataforma X e tal, embarque, boa viagem. E o primeiro foi... Pois é, aí é que entra, de novo, retorna, né? Converge para a questão do talento, do dom que você tem para desenvolver a sua atividade. Aí a sua atividade pode ser bem feita, né? Ou perfeita, se é que existe a perfeição na atividade humana. Mas aí fui para o rádio do informativo rodoviário. Como eu tinha um tom de voz que na época era imprescindível para que você exercesse a profissão,
Hoje não, hoje você tem que, tendo talento, independentemente de ter um grave ou um agudo, você vai trabalhar e vai se desenvolver. Mas naquela época o tom de voz, né, era o gênesis da questão. E aí eu fui para a Rádio Colmeia. Aí fiquei um mês na Rádio Colmeia só anunciando a hora, 20 horas e 30 minutos, 20 horas e 40 minutos, só a hora. E com um apresentador, o âncora do programa, fazendo o programa de entretenimento e tal. Aí depois disso eu passei a ser repórter. E aí você cobria praticamente tudo, setor policial, político, social, repórter. De forma paralela até, começou o futebol e aí eu passei a ser repórter de campo, de futebol. A ascensão para narrar foi muito rápida também, em função de dicção, e aí eu passei também a narrar futebol. E é uma das coisas da comunicação que eu mais gosto de fazer, é a narração esportiva no rádio. Fiz na televisão, mas o rádio, eu acho o rádio mágico, o rádio, ele é fantástico. Então, aí passei a narrar futebol, fiz uma Copa do Mundo, que é um acontecimento muito especial na vida, né, de um comunicador. Então foi aí essa trajetória. E dentro dessa... Aí envolve assim, a questão no rádio, a Copa do Mundo, que foi, né, o ponto, sabe, foi o lugar mais alto do pódio, a Copa do Mundo, isso para o rádio. Na televisão e na TV Tarobá tivemos muitos momentos que foram marcantes, né, épicos, marcantes. Por exemplo, aquela tragédia de 7 quedas, da queda das passarelas e morte de pessoas, aquele foi um evento de um impacto muito grande. Tivemos também, dentro desse campo caótico, um assalto em Goiuerê. Foi um assalto seguido de sequestro em Goiuerê, que nós fizemos a transmissão ao vivo, né? Tivemos um sequestro em Marechal Cândido Rondon, que a TV Tarobá também fez ao vivo, praticamente, fazendo um link direto de lá, que também é uma coisa muito chocante, né? Impactante, tiros e assim por diante. E esses eventos marcaram muito, né? Teve um outro episódio em Nova Aurora, da família Bálico, que teve uma revolta em relação a questões de terra e tal, que também foi algo assim muito impactante, muito forte. Então foram, dentro do contexto de transmissão, eu acho que foi o que mais marcou, né? Olhando agora em retrospectiva... Mas aí envolve... Aí que eu acho que envolve a questão do pioneirismo, né? Porque os pioneiros foram os que fizeram, né? E todos os que vieram depois e estão vindo, estão dando sequência àquilo que foi plantado, aquela semente que foi plantada, que foi regada, que floresceu e frutificou. Então, os pioneiros são realmente a chave de tudo isso. E Cascavel evoluiu de uma forma extraordinária, né? Porque, no caso, por quê? Eu sempre também trabalho com essa questão da gente falar do efeito, a gente tem que falar da causa, né? Então, Cascavel, geograficamente, é uma cidade privilegiada. O centro geográfico de Cascavel. Então, esse cruzamento de tudo, né? Se você vem do Mato Grosso para Curitiba, você passa por Cascavel, de Foz do Iguaçu para Curitiba e tal. Se você vem para Foz do Iguaçu, normalmente você passa por Cascavel, grande parte disso. Quem vem, evidentemente, pelas vias terrestres. Então, Cascavel tem essa questão do ponto geográfico muito forte, que foi muito bom. Aí envolve também questão de colonização, na época em que se ia para Toledo, se ficava em Cascavel, né? E a maioria foi ficando em Cascavel, né? E aí do crescimento que teve em função dessa causa de tudo isso, né? E aí as pessoas que fizeram a agricultura, o agronegócio, a fertilidade do solo, a grandeza, né, da terra brasileira e aqui, principalmente dessa nossa região. E tudo houve uma fusão de tudo, né? Uma mistura de muitas coisas
para formar esse combo fantástico que é Cascavel. Tem coisas que você acompanhou de perto que você poderia comentar? Interessante, como eu disse no começo da nossa conversa, Cascavel tinha a Avenida Brasil de terra. E ali um comércio de um lado e do outro, né, com hotéis de madeira, hotéis não, um hotel de madeira, um hospital de madeira, e aquilo dessa forma. E aí foi avançando, porque aí envolve a questão do empreendedorismo, envolve a questão da visão, não do visionário, mas da visão, né? Porque eu acho que teve muito disso para se transformar nisso que Cascavel é, né? A visão em todos os sentidos. Por exemplo, a TV Tarobá tem também digamos, uma importância muito grande nessa questão de desenvolvimento, que aí partiu para a questão educacional, da formação de pessoas, da Festivel, que se transformou nessa, né, UniOeste, que é hoje, virou um polo universitário muito grande, prestadores de serviços em Cascavel, né? Cascavel é referência para o Brasil em vários aspectos. No campo da medicina, nós temos especialistas em Cascavel que são indicados por especialistas de São Paulo. Não, vai para Cascavel que lá tem isso, né? Em vários setores. Cascavel criou muitas coisas, né? Por exemplo, no campo esportivo, nós temos um autódromo hoje em Cascavel que é uma referência. Não é uma referência brasileira, é uma referência internacional. Um autódromo fantástico. A Fórmula Truck, que é uma competição de hoje de um impacto muito grande nessa modalidade, ela surgiu em Cascavel, ela nasceu em Cascavel. Então, Cascavel é interessante assim porque foram tantas as coisas que nasceram em Cascavel. Vou aproveitar isso para falar sobre coisas que surgiram, independentemente de analisá-las de forma positiva ou negativa. Mas Fórmula Truck, o MST, esse movimento que existe no Brasil inteiro, ele nasceu em Cascavel, surgiu em Cascavel. Vamos discutir o quê, por quê, como, quando e tal. É outro departamento, surgiu em Cascavel. Então, Cascavel tem esse ímpeto, essa ousadia, né? E aí, claro que é o cascavelense, e que também não é nem cascavelense, é o gaúcho que veio para cá, para Cascavel, é o nordestino que veio para Cascavel. Eu sou pernambucano, por exemplo, né? Mas como as pessoas vão buscando outros lugares, buscando outras fontes para uma água mais limpa, a gente fez tudo isso. Edson, você aqui permaneceu e... Eu adoro morar aqui. E aí foi um ponto muito interessante, Fernando, porque assim, eu tive proposta para sair de Cascavel, para ir para São Paulo, né? Mas, primeiro, como a gente tem uma origem camponesa, rural. Eu morei na roça, não trabalhei na roça, mas comia marmita na beira do toco, na roça. Então essa coisa mega, grande metrópole, assusta um pouquinho o caboclo, né? E eu encontrei Cascavel a cidade dos meus sonhos. Eu não moraria, eu não escolheria outra cidade para morar que não fosse Cascavel, né? Conheço São Paulo, conheço alguns países e algumas grandes capitais e tal. Mas, puxa vida, Cascavel é um cantinho gostoso, aconchegante, afetuoso. Não, não é enorme, nem é pequeno, ele é do tamanho que eu gosto, né? Então, poderia ter saído de Cascavel. Mas muitos saíram de Cascavel e muitos saíram de tantos lugares e terminaram não tendo o sucesso que tiveram enquanto estavam nos seus lugares. Aquele lugar que você se sente bem, né? E existe uma máxima que nós temos um lugar de poder no nosso lugar. Nós temos um lugar de poder no nosso lugar. E é essa cadeira que eu estou sentado, eu estou confortável nela.
Talvez se eu passar para a cadeira do lado esquerdo, do lado direito, eu não tenha o mesmo conforto. Então, dentro desse cenário, o meu lugar de poder é essa cadeira que eu estou. Então, é isso que deve fazer com que as pessoas realmente sejam felizes, sejam realizadas, estejam realizadas. É no lugar onde você tem esse conforto, que aí envolve essa questão do conforto mental, espiritual, leva para qualquer lado, mas é aquele lugar que te dá prazer de estar. No outro lugar você não tem. Se você for para outro lugar, você vai ter saudade desse canto. Você construiu a sua história aqui. O que você acha que mais te marcou? Olha, o que realmente me marcou. Na verdade, assim, eu tenho duas coisas muito marcantes na minha vida. O rádio, que aí no caso é a Rádio Colmeia, e a TV Tarobá. Né? Essas duas coisas, elas foram, não é que me marcaram, elas foram marcantes. Né? Porque a minha vida, ela se resume a isso, a esses dois cantos, esses dois ângulos de atividade, né? E que me dá um imenso prazer, como eu estava dizendo, em relação, por exemplo, narrar uma partida de futebol. Eu tenho um imenso prazer. Eu gosto de duas coisas assim, de comunicação e de pescaria. Então, são duas coisas que me dão um imenso prazer, sabe? E assim, eu fico feliz. Porque é interessante que existem pessoas que buscam e encontram. E existem pessoas que buscam e não encontram. Né? E eu encontrei até sem estar assim, digamos, doutrinado a buscar. Aquilo veio, surgiu. E eu fui nesse traçado. Né? Como tem pessoas que, não, agora eu vou para São Paulo, eu vou para Nova York e tal. E terminam muitos indo e se dando bem. Mas existem muitos, e talvez até a maioria, que não consigam essa estabilidade. Né? Então, para mim, essas coisas em Cascavel são, digamos, o necessário. Hoje você consegue dizer com tranquilidade que aqui é a tua casa, Cascavel é a tua casa? Minha casa, com certeza, a minha casa, sabe? E aí envolve uma questão que aquilo de você estar confortável. Eu gosto daqui, né? Puxa, eu gosto daqui. Então, vou para tantos lugares, já fui para tantos lugares, né? Mas aqui é como se fosse um oásis realmente, e todo o resto fosse deserto. Então, e não, isso aí não é menosprezo, nem maculando, nem denegrindo o outro lugar. É o meu sentimento. Né? É interessante. É interessante isso. Mas assim, o rádio, como eu digo, o rádio é aquela coisa mágica, né? Que você está falando e a pessoa que está ouvindo fica te imaginando. A televisão está te mostrando. Né? Então, mas as duas coisas... O que faz é o seguinte, é que você na rua, muito mais, você é reconhecido imediatamente ao ser visto por ter sido visto na TV. E se você falar, alguém vai, poxa vida, você não é do rádio e tal. Também. Então tem essa distinção. Mas a TV, ela projeta muito mais. E aí projeta a imagem, né? Que você é reconhecido, você diz, escuta, eu te conheço em algum lugar. Então, não é da TV. É da TV, exatamente. Fora de Cascavel, porque a Tarobá, por exemplo, tem um alcance muito grande hoje, né? 160 e poucos municípios. E aí pessoas que visitam, que passam e que te vê. Né? E te assistem. E aí, no meu caso específico, tem uma situação que facilita ainda mais, que aí envolve a questão da cor da minha pele, o bigode, esse ornamento que... Escuta, eu nunca cortei, nasceu e ficou. Sossegado. Então fica mais fácil as pessoas verem e falam, mas eu conheço esse cara de algum lugar. Né? Aí é porque eu já viu essa cara fazendo um jornal, né? E aí quando cumprimento, ele falou, você é da TV. Eu falei, pois é. Olha, eu vejo Cascavel imparável, né?
Eu não vejo como Cascavel não vai parar. Isso é uma engrenagem avante, sempre avante. Eu fiquei uma época, eu andei muito, circulei por todos os bairros de Cascavel, em função de atividades e tal. Mas fiquei assim uns 10 anos sem retornar esses percursos todos. E um dia eu saí para dar um passeio pela região norte ali de Cascavel. Cara. Meu Deus, eu fiquei impressionado e quase perdido. Falei, meu Deus, é uma cidade dentro da cidade, com tudo que você possa imaginar ali na região norte. Você vai para o oeste, mesma coisa. É impressionante essa questão de Cascavel, do crescimento de Cascavel. E aí envolve aquilo que também já foi conversado aqui, que é dessa cidade prestadora de serviço, nesse campo da formação de pessoas, da formação de indivíduos, com cursos de medicina, com cursos disso, daquilo. Por exemplo, um cidadão vem para estudar medicina, ele vai ficar 10 anos na cidade. Ele vai ficar 10 anos naquela cidade. Aí, de repente, arruma uma namorada, aí o pai dele também, ou a mãe, já vem, então isso vai crescendo. E eles vai ficando aqui, ou próximo daqui, trabalhando próximo daqui. Então, é essa evolução contínua que Cascavel tem e que não tem como ser freada. Não tem mais dar um time nisso. Não. É uma evolução continuada. Existem aí perspectivas de aumento de a cada 10 anos, dobrar praticamente a população de Cascavel. Não acredito que chegue a tanto, mas chega bem próximo disso. Valeu, sim, valeu. Valeu porque é assim. Eu não sei, eu vou dar assim um exemplo bem prático em relação a isso, porque há pessoas que anseiam mais, que ousam mais. Né? Eu tenho talvez, eu considero virtude, mas pode ser um defeito. Eu sou muito pé no chão, entendeu? E às vezes, para você alcançar outros continentes, você tem que voar. Pé no chão você vai chegar. Mas para mim, essa questão de pé no chão, é assim, tipo, me basta. Então, tudo valeu muito a pena. O exemplo que eu queria dar é o seguinte, puxa vida, eu vou jogar na loteria. Preciso ganhar na loteria. Preciso ganhar na loteria. E eu quero ganhar meio sozinho uma fortuna. Beleza, mas aí eu ganho na loteria. Aí eu não quero nem viajar de avião, eu vou comprar um avião. Né? E vou fazer uma viagem e esse avião cai. Se eu não tivesse ganho na loteria esportiva, na loteria, eu não teria comprado o avião e o avião não teria caído. E eu não teria morrido. Então, isso é sempre uma coisa. E eu fico nesse campo. Pode até parecer o campo do conforto, eu acho que é o campo do conforto. E não há nada melhor do que estar confortável. Né? Então, valeu a pena mesmo, valeu a pena. Tenho filhos, tenho netos bem-sucedidos, bem criados. O que eu gosto de fazer? Pescar. Eu tenho minha canoa, tenho minha lanchazinha, eu vou pescar quando eu quero pescar, vivo aquela pescaria, né? Converso com as borboletas. Né? E é isso. Então, foi realmente extraordinário, foi. Porque assim, tem aquela questão da inveja, né? Pessoas têm inveja, puxa vida, mas aquele cara... E eu não tenho inveja, assim, de nada. Então, a questão da inveja, né? Que a inveja é um sentimento humano. Assim como o amor, como o ódio, são sentimentos humanos. E a inveja também, né? E por ser uma questão humana, qualquer um pode ter. Tem muitos que não têm. Por exemplo, eu não tenho inveja de absolutamente ninguém, de nada. Às vezes você percebe isso no ser humano. Fulano tá rico pra caramba. Mas o cara tá rico. O que ele fez para ficar rico? Ele fez isso, puxa vida, parabéns. Outros que ficaram ricos de forma ilícita. Né? Esses eu abomino. Mas tantos que ficaram de forma de trabalho ou de... que se chama de sorte, não, mas é uma oportunidade que surge e ele percebeu aquilo, porque tem muito disso também, a questão da percepção. Para essas pessoas, que aí volta aquela questão do dom, que eu estava dizendo,
cara tem um dom, tem um talento para aquela atividade, o cara vai ser fera naquilo. Se eu pegar aquela empresa, eu vou quebrar ela. Mas o cara não vai quebrar ela, o cara tem esse dom, esse talento. Então tem muito isso. Então você não tem que ter inveja, você tem que exaltar, contemplar e aplaudir isso. Mas como muito ser humano, essa questão de ter inveja, fala, puxa, não, eu quero mais. Não, eu busco mais. E tomara que venha mais, mas não de forma obsessiva, que aí pode me levar para um atalho, né, que não seja bom. Então tudo isso me leva a ter esse contentamento de ter chegado onde estou, porque aí envolve uma questão da avaliação. Tem até uma forma de se pensar o seguinte, né? Mas eu tô mal hoje, eu estou mal. Mas quantos estão piores do que eu? Né? Há alguns melhores do que eu, sim, mas tem outros piores do que eu. Mas então estou bem. Né? Eu estou bem. E é assim, eu acho. É meio místico, mas eu acho isso muito real.